Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Alô, boa noite, o programa Alô Jovens está no ar. Que maravilha! Boa noite a você, nossos queridos internautas, você que assiste agora e que vai assistir mais tarde o nosso boa noite, sejam muito bem-vindos à Estação da Luz. Renilda, eu querido. posso fazer um obséquio e uma homenagem a vocês do Alô Jovem? Pode ser? Fale. Olha. Muito bem. Obrigada, Tavares, por colocar nossa abertura que nós amamos muito, que é a Juventude Espírita de Pojuca, né, da Casa Espírita, sentaram, elaboraram. Então, parabéns para vocês, meninas e meninos, que criaram essa abertura para nós e que deu assim toda uma característica, digamos, jovial ao nosso programa. Então, Débora, seja bem-vinda, Débora Santiago, lá de São Paulo. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, boa noite para todos vocês que estão assistindo, vão assistir ou ouvir, né? Agradeço o convite e espero que a gente possa construir aqui juntos um espaço de troca, né? De um compartilhar de experiências também. Com certeza vamos sim. E, Maurício, querido, boa noite, tudo bem? Boa noite, Renilda. Boa noite, Débora. Boa noite, Luísa, Ulian. Boa noite a todos que nos acompanham, que nos assistem, aqui ao vivo ou depois, num outro momento. Boa noite a todos. Seja bem-vindo, Maurício. E você, querido Orlean? Boa noite, Orlean, tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem, sim. Uhum. Eu gosto sempre desse seu penteado. Ele é um penteado diferenciado.
Boa noite, Luísa, Sória. Boa noite, querida. Boa Tudo bem com noite, boa você? noite a todos. Seja muito Tudo. bem-vinda. Obrigada. Nada, seja bem-vinda, fique à vontade aqui em nossa casa. E você que está nos assistindo, se inscreve lá em nosso canal, dá lá o seu joinha, diz que você gostou, faz sugestões, estamos abertos. O nosso programa, ele está à disposição para acolher a sua sugestão, para ouvir aquilo que você quer falar conosco. Aí está o nosso endereço e o nosso contato também, ok? E nós gostaríamos de pedir licença aos nossos amigos para que nós pudéssemos abrir esse programa com uma mensagem de Emmanuel, que nós vamos, no finalzinho, perceber qual a importância, a relevância a qual nós estamos aqui, na Estação da Luz, Web Rádio, com o programa Alô Jovem. E Emmanuel traz uma história que está lá no livro Contos desta e de Outra Vida. É Irmão X. Irmão X que traz Contos desta e de Outra Vida. A única dádiva. E conta Irmão X da seguinte forma. Conta-se que Simão Pedro ele estava cansado. Depois de 20 dias junto do povo. Banhar a feridentos, alimentar a mulheres e crianças esquálidas. E em vez de receber a aprovação do povo, ele recolhia insultos velados aqui e ali. Após 3 semanas consecutivas de luta, fatigara-se e preferira isolar-se entre alcaparreiras amigas. Alcaparreiras amigas. Por isso mesmo, no crepúsculo anilado, estava ele só, diante das águas, a refletir. Aproxima-se alguém, contudo. Por mais busque esconder-se, sente-se procurado. É o próprio Cristo. Que fazes, Pedro? Disse-lhe o Senhor. Penso, mestre. E o diálogo prolongou-se. Estás triste? Muito triste. Por quê? Chamo-me ladrão. Mas, se a consciência te não acusa, por que tem isso? Sinto-me desditoso. Em nome do amor que me ensinaras, alivio os enfermos e ajudo os necessitados. Entretanto, injuriam-me. Dizem por aí que furto, que exploro a confiança do povo. Ainda ontem, distribuía os velhos mantos que nos foram cedidos pela casa de Carpo, entre os doentes chegados de Jope. Alegou alguém inconsideravelmente que surrupiei a maior parte. Estou exausto. Estou exausto, mestre. 20 dias de multidão pesam muito mais que 20 anos de serviço na barca. Pedro, que destes aos necessitados nesses últimos 20 dias? Moedas, túnicas, mantos, ungüentos, trigo, peixe. De onde chegaram as moedas? Das mãos de Joana, a mulher de Cusa. As túnicas da casa de Zolabã, o curtidor. Os mantos da residência de Carpo, o romano que decidiu amparar-me. Os unguentos do lar de Zebedeu, que os fabrica. O trigo da seara de Zaqueu, que se lembra de nós. E os peixes da nossa pesca. Então, Pedro, pergunta Jesus, que devo entender, Senhor? Questiona Pedro. Que apenas entregamos aquilo que nos foi ofertado para distribuirmos em favor dos necessitados. A divina bondade conjuga as circunstâncias e confia-nos, de um modo ou de outro, os elementos que devemos movimentar nas obras do bem. Dissestes servir em nome do amor. Sim, mestre. Recorda, então, que o amor não relaciona calúnias, nem conta sarcasmos. O discípulo, entremonstrado súbita renovação mental, não respondeu. Jesus abraçou-o e disse apenas, Pedro,
Todos os bens da vida podem ser transmitidos de sítio a sítio e de mão em mão. Ninguém pode dar, em essência, esse ou aquele patrimônio do mundo, senão o próprio Criador, que nos empresta os recursos por ele gerado na criação. E se algo podemos dar de nós, o amor é a única dádiva que podemos fazer, sofrendo e renunciando por amor. O apóstolo compreendeu e beijou as mãos que o tocara de leve. Em seguida, puseram-se ambos a falar alegremente sobre as tarefas esperadas para o dia seguinte. Diante desta mensagem, nós vamos convidar Maurício para fazer a prece de abertura dos nossos trabalhos. Convido a todos a serenar as mentes, nosso Mestre Jesus, e que nesse dia nos ajoelhamos diante de Ti, com todo o nosso coração, cheio de fé, cheio de esperança. Reconhecemos a Tua grandeza, Mestre, o poder ilimitado que tem sobre todas as coisas. Peço humildemente que este movimento, este programa de hoje, seja abençoado por Ti. Eu te peço que abençoe também a toda a equipe que aqui trabalha. Derrama a Tua graça sobre todos nós e que nos proteja de todo mal. Te agradeço, Senhor, por ouvires as nossas orações, por estares sempre presente em nossa vida. Confio em Ti, confiamos em Ti e sabemos que acontecerá tudo de acordo com Teu plano perfeito. Que assim seja. Que assim seja e assim será. Que coisa gostosa! Tudo de acordo com Teu plano perfeito. Porque o que vem de Deus, tudo é absolutamente perfeito. Nós que algumas vezes equivocamos. E nesses equívocos adentra também algumas opções, porque nós somos portadores do livre-arbítrio. E o Pai respeita o nosso livre-arbítrio. Tanto que, em alguns momentos, nós decaímos para situações de tal uma anorexia, ou então uma bulimia. Quem nos leva a transtorno desta ordem são as nossas próprias decisões. Somos nós que optamos chegar em determinados graus. E depois, algumas vezes, nós não sabemos as consequências dessas atitudes. Todavia, conforme diz a própria literatura, a semeadura é livre, entretanto, a colheita é obrigatória. Nós precisamos colher as sementes que nós plantamos que deram frutos. Que frutos são esses? Provavelmente, esses frutos, pautados na nossa decisão, quando decaímos para a anorexia, serão frutos um tanto dolorosos. Portanto, você, amigo que nos escuta hoje, ou que irá nos ouvir um pouco mais tarde, nesta noite, nós vamos estudar, vamos conversar na segunda parte com relação à anorexia. E vamos pedir para que, então, a nossa querida Débora, ela comece falando dos seus apontamentos em relação ao processo da anorexia. O que é que causa? Como é que você, na condição de nutricionista, né, e que está falando de São Paulo, como é que você percebe isso? Que conselhos você pode dar para quem toma a decisão de adentrar este transtorno? Então, vamos lá, né? Eu começo aqui fazendo um levantamento de quais seriam os critérios diagnósticos, até para a gente entender, né, que existe, então, a condição de anorexia e existe a condição eventual de algumas pessoas que decidem comer em quantidade insuficiente, né, diante de alguma instabilidade emocional. Então, quando a gente começa avaliando os critérios diagnósticos, a gente vai entender, então, que existe a perda de peso e manutenção desse baixo peso, considerado o ideal a partir do
IMC. Também tem a perda de peso induzida pela própria baixa ingestão, e aqui, de maneira geral, são determinados alimentos classificados por essas pessoas como calóricos, e também caracterizado quando se tem amenorreia, né, que seria a ausência da menstruação por um período mínimo aí de 3 meses. Então, a gente fecha o diagnóstico quando temos esses 3 itens presentes, né? E só de fazer esse levantamento, né, desses critérios, eu diria que existem vários questionamentos no âmbito da psicanálise que a gente pode fazer a partir desses pontos. Então, por exemplo, quando existe no critério essa recusa da ingestão de determinados alimentos, a pergunta que vem é: o que de fato essa pessoa está recusando, né? Qual seria a simbologia dos alimentos que são recusados por essas pessoas? E diante da distorção da imagem, o que ele diz que vê e que interpreta que nós não estamos vendo, né? Porque diante dessa distorção, então esse indivíduo, ele se diz estar acima do peso, se diz ter uma presença ali de gordura e que, de fato, não equivale ao real, né? Então, que tipo de mensagem que está presente, né? O que, de fato, essas pessoas querem que enxergamos? Dentro da abordagem do que significaria a gordura, né? A gente interpreta que é algo mal resolvido. Então, esse indivíduo que apresenta o quadro de anorexia está enxergando algo mal resolvido que talvez nós de fora não estamos conseguindo enxergar segundo a percepção dele, né? E eu diria ainda, e aí já pegando referências mesmo de psicanalistas, inclusive de Lacan, a gente entende que essa mensagem que a pessoa com quadro de anorexia tem para passar, ela é endereçada à imagem materna, né? Esse outro, o que o outro não vê, esse outro seria, então, a representação aí da mãe. Não no sentido de atrair o olhar materno, porque, na verdade, o que se tem como objetivo é o contrário, é o distanciar. Mas o que clama para ser vista é uma questão que esse indivíduo está querendo levantar para ser explorada. Então, se fosse colocar aí, né, palavras que representassem a fala do indivíduo que tem o quadro de anorexia, eu diria que é como se ele dissesse que ele busca o nada, se a gente interpretar esse nada como um objeto, porque ele é capaz de saciar a fome do desejo a partir do nada. É como se ele se sentisse sufocado, né, do tanto de colheradas, às vezes, que a mãe ofertou, mas não de alimento em si, do que vinha junto com o alimento, né? A questão das decisões, então, toma, eu decido por você, faça isso, faça desse jeito. Então, esse indivíduo, ele vai se sentindo preso diante do acesso aos seus desejos, e ele encontra isso apenas na escolha pelo nada. O nada, ele pode desejar. E é justamente desejando o nada que ele vai na direção contrária à que a mãe deseja. Ok. Então, entendendo que a anorexia, ela também pode ser chamada de anorexia nervosa, que é esse transtorno alimentar que você traz para nós, e sendo esse desejo excessivo, ilimitado e sem controle para emagrecer, não é verdade? A gente vai ouvir o que é que Luísa Soria, o que é que você pensa sobre esse processo anorexo, Luísa? Eu não entendo muito bem do assunto, porque eu deveria ter pesquisado antes, eu esqueci. Mas a parte que eu entendi, que eu tinha de estudar isso para a apresentação da escola em si, é que acaba, né? É mais
ele vem por causa de pessoas que acabam fazendo bullying também, por causa de certas pessoas que acabam, né, falando do corpo daquela pessoa. Então ela vai acabar vendo o corpo dela diferente. Mesmo que ela esteja muito magra, sem nutrientes quase nenhum, ela ainda vai achar que está gorda. Isso, Luísa, muito bem. E você, Orlean, como é que você percebe isso? O que você traz para nós? Como o Luiz acabou de falar, muitas das vezes vem do bullying, né? Que começa na fase dos 14, dos 13, nas escolas. Também pode vir através da mídia ou de estupro, né? Sobre a mídia, às vezes não. Em casos de mídia, a pessoa fica vendo aqueles padrões das modelos, aquela dieta rígida, aquele corpo que se diz ser perfeito. E aí ela quer buscar aquele corpo, ela se sente satisfeita com o corpo que ela tem. Por mais que o corpo dela esteja nos níveis adequados de peso, nos níveis adequados de gordura, com a saúde boa, ela prefere meio que danificar a saúde dela em busca de um corpo perfeito, entre aspas. No caso do bullying, às vezes, tanto na anorexia quanto na bulimia, é uma busca por ficar bonito para os outros, né? Na anorexia, é a pessoa que busca o corpo mais magro possível. Ela pode estar, assim... sabe quando você enxerga perfeitamente os ossos da pessoa? Ela pode estar daquele jeito, mas para ela ainda não está no corpo ideal. Já a bulimia é a pessoa que é mais acima do peso e tem o interesse em emagrecer absurdamente rápido. E aí ela busca através do vômito, através das dietas, através dos exercícios em excesso, e assim vai se modificando. Eu tenho casos, né, tenho um caso na família, tenho um caso em amigos da família é mulher, e um caso masculino, que é um amigo que eu tive, que ele tinha o corpo, de acordo com os padrões sociais, o corpo dele era ideal. Mas não importa quanto exercício ele fizesse, ou quanto a barriga dele fosse chapada, para ele sempre estava gordo. E era uma busca incansável por estar no corpo perfeito. O exemplo da família é uma prima que, no mesmo caso que ele, tem o corpo aceito pelos padrões sociais, o que não deveria importar muito, mas busca, né, constantemente emagrecer, estar no corpo perfeito para ela, que nunca chega nessa perfeição. E assim a pessoa vai naquela obsessão, naquele controle pelo próprio corpo, até chegar o momento que o corpo não vai mais tolerar e a pessoa pode vir a óbito, como em vários casos que já ocorreram. Então quer dizer que a pessoa para de comer, não consegue ver que aos poucos seu corpo está definhando por falta da nutrição adequada. Então, diz os estudiosos que, inclusive, a pessoa que vive o processo da anorexia, ele pode perder a fome por completo. Isso procede, Maurício? Ajuda a gente aí. Sim, infelizmente isso procede, né? Eu acho que tem uma relação direta com o que a própria Débora trouxe, né? Acho que muito baseada na infância, essa relação com esse nada. Talvez eu tenha recebido demais, ou talvez eu tenha alguma ligação diferente com esse nada desde a infância. Então, eu me abstenho inclusive do comer, me abstenho do apetite. Como a Luísa ou o Leandro trouxeram, isso pode sim ter um gatilho já nessa fase do início da adolescência, né, onde a infância já traz isso fragilizado, mas não manifestado, e nessa vivência
na adolescência com os bullying, ou quando a pessoa começa a receber realmente mais informações de mídia, né, como o próprio Elian trouxe, sustentado sempre também por uma questão familiar, essa família que conduziu a criança na infância, também conduz ali na adolescência, também tem uma participação nisso, faz com que a pessoa simplesmente não queira mais nada referente ao alimento. Né? Então ela começa a olhar isso de outras formas, começa a olhar de repente de forma frenética como números, como calorias, né? E quer simplesmente evitar isso, eu não quero. Né? Às vezes até tem uma vontade, até tem um desejo, né? Mas quando esses números, outros fatores aí inconscientes vão chegando junto com algo que até me apetece, né? Um paladar, eu escolho recusar. Eu prefiro seguir no nada do que receber esse tudo. Então, já sim, que você falou, você trouxe as fases, falou da criança, e qual é a fase? Porque tem a fase oral, tem a fase anal, tem outras fases. Qual é a fase que a criança já dá sinais, Maurício, do processo da anorexia? Você lembra aí dessa fase? Isso pode... Tem um início mais forte, geralmente numa fase oral, da oralidade, né? Sim, mas depois também tem um período ali onde a criança também pode ter um vínculo mais forte com sensação de humilhação, que aí ela já está um pouco com mais de idade, né? Fase oral ali ela está 1, 2 anos, e depois disso ali perto de repente de uns 5, podendo chegar a 7 anos, já sentir-se humilhada diante disso. Né? Então, como tem uma base muito forte familiar, como eu estava mencionando, Renilda, a criação que ela sente já vem fragilizando desde o início, né, até o final da infância. E isso a gente percebe que se mantém, mesmo nos casos da adolescência ou vida adulta, existem algumas questões ali familiares, né, com conflitos, às vezes vinculados à violência, que acaba levando e agravando esse quadro no adolescente ou nesse adulto. Né, e que tem um sinal aí mais claro também nas meninas, né, nas garotas. Isso tem uma prevalência maior nesse aspecto da imagem. Ô Maurício, quando eu falei, tu estava ainda comentando, né? Eu não ouvi você falando, que aqui passou um barulho muito grande, não sei se vocês ouviram, e aí eu não ouvi o que você estava falando, e eu entrei com uma pergunta. Eu peço desculpas, tá? Não ouvi você comentar. Aqui chegou de São Paulo, alguém perguntando aqui, a fome morre milhares, deve ser assim, a fome morre milhares no planeta, de fome, por dia. No mundo, precisamos de mais alimentos para matar a fome. Quem me mata? De teorias alternativas, de só se alimentar de ar ou de um bom cuscuz com graça de carne, carne da vaca. Jeremias Barreto. Eu acho que ele quer falar assim, que tem muitas pessoas morrendo de fome. Então, qual tem a alternativa de comer, de se alimentar de luz ou de se alimentar de cuscuz com carne? Então, ele quer saber o que é melhor, alimentar-se do ar ou alimentar-se com cuscuz de carne? Com carne, cuscuz com carne. Jeremias Barreto, Centro, São Paulo. Vocês entenderam a pergunta dele? O que é melhor, alimentar-se de ar, de luz ou comer um cuscuz com carne? Eu diria que essas pessoas ainda estão na escolha, né? Quem pode optar, né, seja da luz ou da carne, aí vai muito realmente de cada um, ele ainda tem a opção da escolha. Né? E quando a gente fala da questão da anorexia, na verdade, ela meio que não se vê nessa escolha. Né? Ela ela vê praticamente um caminho só. Ela não tem a opção. O comer acaba deixando de ser uma opção. Né? E até aproveitando essa fala do Jeremias, mencionando a questão da fome, a fome, infelizmente, é algo que nos acompanha praticamente desde o início da humanidade. Né?
E nós podemos observar também que muitas pessoas hoje podem desenvolver algo vinculado a esse distúrbio alimentar, como anorexia, observado pela constelação familiar como se ela fizesse igual àquele ancestral que faleceu de fome. Até aquele ancestral que, por inanição, perdeu a vida. Hoje, de alguma forma, ele se conecta e também escolhe não comer para que tenha um reconhecimento desse ancestral. Então, é um movimento que a gente também observa que compõe esse cenário, né? Que até então estava mais clínico aqui, vamos dizer assim, agora também trazendo um olhar vinculado à constelação. Uhum. Muito bem. Então, a gente ficando claro para os nossos internautas, quer dizer, então, que os sinais que a criança pode apresentar do processo da anorexia é desde a infância, né, na fase oral. Não é isso mesmo? Confirmando isso, Maurício? Fase oral. Sim. Isso vai aí. Geralmente sim. Ok, muito bem, muito bem. Aí também pergunta aqui para nós, comer muito e demais faz mal? Assim como só comer frutas, legumes e verduras, nada que vá ao fogão, tudo cru. Assim tá bom? Procede. Heloísa Helena Pertis, Casa Caída, Olinda, Pernambuco. Entenderam a pergunta? Só comer frutos, comer verduras, comer legumes, nada que vai ao fogão. Tudo cru. Isso é uma alimentação que procede, ou pode ser modificada, ou continua assim? O que é que você diz, Débora? Eu diria que depende da perspectiva na qual a gente vai se apoiar, né? Porque a gente pode ter uma avaliação baseada na simbologia dos alimentos, né? Na capacidade do próprio corpo produzir também os nutrientes essenciais para o bom funcionamento, e tem a parte que vai mais para a fisiologia, que então a gente vai avaliar também as características que esses alimentos têm em termos de nutrientes. Quando a gente faz essa avaliação geral, entende-se que consumir só frutas, legumes e verduras não será suficiente para a gente atingir as recomendações de proteína, de ferro, de vitamina B12. Então, tem esse olhar mais nutricional tradicional, que não seria o suficiente. Mas nada dá para a gente definir, né, como algo certo e errado. A gente tem que avaliar o contexto, tem que avaliar outras questões também. Uhum. Mas vamos aproveitar e voltar lá para a questão de Jeremias Barreto. Jeremias observa, de acordo com a perspectiva espírita, nós não possuímos condições físicas materiais para alimentarmos apenas e tão somente do ar ou do sol. Nós, com esse corpo físico, ou seja, com a matéria que formata o nosso corpo físico, nós necessitamos da alimentação. De acordo com o que você colocou, é melhor optar, neste momento, na encarnação que nós estamos, no planeta escola que nós habitamos, é melhor optar pelo cuscuz com carne. Quem não come carne, coma apenas o cuscuz, mas coma. Coma com, não é não, meninos? Como é o nome? Débora e Maurício, Orlean e Luísa. Coma o seu cuscuz, que será mais saudável do que você ficar apenas de luz e sol. Eu recordo de um centro espírita que nós trabalhávamos, e aí um jovem chegou de algum estado e foi frequentar essa casa espírita. E, de repente, ele entendeu que ele deveria viver, alimentar-se apenas de luz e de sol. Exatamente como Jeremias trouxe. Ele começou a definhar. A diretora da instituição precisar chamar os familiares para dizer que não procedia, que não era assim, que não era uma prática nem uma orientação da casa espírita. Isso é importante deixar claro. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre o seguinte, olha. Existe também, Débora ou Maurício, algumas doenças que a anorexia pode apresentar. A pessoa se olha no espelho, se vê gordo, se vê acima do peso, aquela coisa toda. Então, alguns médicos dizem que alopecia, é isso mesmo?
Alopécia, perdão, alopécia, que eles podem apresentar a alopécia. Procede isso, Débora? Sim, por conta da falta de nutrientes mesmo, né? De novo, esse aporte proteico, a questão de ferro. Então, a deficiência de determinados nutrientes vai trazer, eu diria, não só essa doença ou não só esse sintoma, mas como tantos outros também, né? Por exemplo, o que é muito comum de se verificar é a anemia. Em geral, esses pacientes, né, que eu atendo, que tem esse perfil, eles optam por assim, o mínimo de arroz, dos alimentos que são considerados energéticos, e quando se tem em maior quantidade, são os alimentos da família das frutas, legumes e verduras. Então, quando a gente vai somar, obviamente, né, a anorexia ela vai se caracterizar por uma restrição alimentar, então quando a gente olha o número de refeições que são feitas no dia, que às vezes chega a zero, né? E a quantidade que esse paciente consome dos alimentos que ele aceita acabam não sendo suficientes para dar esse suporte nutricional. Eles também vão dizer, a equipe médica, que esse distúrbio, ou seja, a anorexia, é um distúrbio de imagem. E aí nós abrimos com a mensagem. Talvez quem estivesse ouvindo assim, mas o que tem a ver a mensagem com o programa? Absolutamente tudo. O programa vai falar que a dádiva, a maior, a essência absoluta é o amor. E nós precisamos voltar e olhar para nós com amor, com gentileza, com bondade, e não ficar preso à questão de que eu preciso ser magro para obedecer, como colocou o nosso querido Orlean ainda há pouco, os padrões dos quais nos são impostos. Né? Porque ninguém, eu digo sempre, Débora, Maurício, Orlean e Luísa, digo sempre, ninguém é gordo porque quer. Não é? Aconteceu alguma problemática que levou essa pessoa ao processo de estar acima do peso. Ele não estando gordo porque quer, vamos começar a fazer algumas atividades físicas. Aí é onde é que entra um outro aspecto da anorexia que Orlean também trouxe, é o excesso de exercício. Né? Esse excesso de exercício pode trazer que consequência? Alguns de vocês podem me responder, eu não vou sinalizar quem. Fique à vontade, só abrir o microfone e falar. Qual a consequência que pode trazer ao ser que já está definhando, né? Esquelético, mas continua no processo excessivo da atividade física? Que consequências você pode trazer para ele? Vai lá, Maurício, muito bem. Pode falar. Ele só vai agravar o quadro, né? Porque imagina, uma pessoa que já tem uma deficiência de nutrientes, já tem ali uma escassez de recursos no organismo, ele ainda vai se colocar a fazer uma atividade física consumindo aquilo que ele nem tem. Né? Inclusive o próprio organismo, numa questão, vamos falar assim, em momentos mais extremos, ele vai começar a consumir literalmente a própria musculatura. Para transformar isso em energia. Então, por isso que a questão da anorexia ela tem uma gravidade muito grande, que a gente precisa observar, ter um cuidado, porque tem uma chance considerável, em torno de 20% de óbito. Então, requer sim aí uma atenção nesse aspecto, Renilda. Não ajuda. Nessa hora o exercício físico não vai contribuir. A ansiedade tem alguma relação com o processo do qual estamos conversando? Eu acredito que sim. Ele pode ter uma relação, uma preocupação excessiva do que está por vir, né? Do que vai acontecer ali para frente, eu até me excluindo de alguma forma do que está por vir, sim. Ele acaba gerando, né? Caminhando junto com esses transtornos. E aí, até aproveitando essa sua pergunta sobre ansiedade, somando um pouco até dos comentários, né, do Jeremias, da Heloísa, às vezes essa questão de buscar algo além no futuro e fazer uma dieta extremamente restritiva, né, tem esse ar da ansiedade. Não, eu quero mais rápido. Eu não quero para daqui um mês.
eu quero para essa semana, eu quero a redução agora, né? Isso. Então, tem sim esse ar da ansiedade, e eu aproveito até para colocar um outro aspecto. A gente estava falando de dietas aí, alternativas, enfim. Tem o que é chamado hoje de ortorexia nervosa. Isso, né? íamos comentar Então, sobre isso. Isso, ainda não tem uma classificação ali em DSM, até onde eu saiba, mas é algo que já é observado, né? Que o quê? São aquelas pessoas que têm uma fixação, é algo excessivo em comer saudável. Então, às vezes, não consegue fazer uma refeição fora de casa, por exemplo. Né? É algo que ela briga com ela mesma se ela tiver que fazer isso. Ela vai medir, vai pesar no detalhe cada alimento, o que prepara. Às vezes, ela não aceita o preparo de outra pessoa, tem que ser o dela. Ela tem que preparar, porque eu vou fazer da forma correta, o outro não. Então, tem esse olhar também da ansiedade, que certamente está envolvido nisso, Enilda. Engraçado que você trouxe essa questão da ortorexia. Que bom que você trouxe. Vamos falar um pouco mais sobre ela. Pode falar, Débora. Na verdade, eu queria aproveitar a questão da ansiedade ainda, né? Sim, pode falar, claro. Na prática, o que eu observo? A ansiedade, ela está mais presente nos pacientes com quadro de bulimia, e a depressão está mais presente no quadro de anorexia. Então... Perfeito, Débora. E essa conexão está muito gostosa, porque era a próxima questão que eu ia comentar também sobre a depressão. Bom você trazer. Então, a depressão, anorexia, ansiedade e bulimia. Isso é o que se vê mais na prática, né? Mas, obviamente, que isso pode oscilar também. Segundo alguns médicos, eles também colocam, Débora, pontuam a ansiedade relacionado ao processo da anorexia. Então, eles estão pontuando dessa forma também. Agora, nós vamos ver vamos entrar nesse processo. Antes da gente falar sobre a ortorexia, nós vamos ver qual a diferença, meninos. E aí vocês vão falar para nós entre a anorexia. Vamos esclarecer isso. Orlean comentou alguma coisa, a gente vai agora comentar de forma mais ampla sobre a diferença da anorexia e a bulimia. Qual a principal diferença? Débora? A anorexia... Pode falar, Orlean, pode falar. É uma busca compulsiva pelo corpo cada vez mais magro. Aí entra a dieta rígida, o excesso de exercício, né? E as metas, também tem as metas que eu gosto de citar, que é assim, a pessoa ela pega e faz assim, quantos quilos eu consigo perder em uma semana? E aí a cada semana que passa, ela vai aumentando as metas e aí entrando nesse ritmo e chegando, né, num estágio muito alto da anorexia. Já a bulimia é a pessoa que tem um transtorno alimentar em consumir um absurdo de comida. Geralmente essas pessoas têm um peso a mais, são acima do peso, e elas querem perder esse peso rapidamente. Aí também vem os exercícios, só que ela só se mantém naquele peso porque ela faz os exercícios, porém, ela vem e come compulsivamente. Tem os vômitos, e várias outras questões. Então, a diferença básica vou resumir bastante. A busca compulsiva em comer menos, e o outro é o que come muito e quer ficar magro. Ok, muito bem. O que acrescenta você, Débora, a essa diferenciação, bulimia, anorexia? Na bulimia, então, tendo essa compulsão, né, o comer em excesso, a pessoa procura métodos de compensar essa ingestão, né, além do que foi colocado, atividade física, realmente, também colocaria aí o uso de laxantes. Isso. Ou, às vezes, alguns medicamentos para poder ali, de alguma forma, eliminar aquilo que foi ingerido. Ok. Maurício.
eu acrescentaria também que quem está na linha da anorexia, ele pode evitar algum convívio social, porque ele não quer simplesmente estar naquele encontro para comer algo, né? Então, ele pode ter um movimento de isolamento por conta disso. Já na bulimia, como tem geralmente algo vinculado à compulsão alimentar, que come em grandes quantidades e até rápido demais, ele tem até uma certa vergonha disso. Então, nos dois casos tem um certo isolamento, mas aí por motivos diferentes, né? No caso da bulimia, talvez também é possível observar alguma questão até nos dentes. Por quê? O anoréxico, ele já come menos. Às vezes ele também purga, né? Seja por laxante ou provocando um vômito, mas numa frequência menor. Como quem está na linha da bulimia tem um consumo excessivo, ele acaba nesse movimento do purgar e às vezes do vomitar numa frequência e quantidade maior. Então tem a ação do próprio ácido, né, do estômago, atingindo toda a parte dental. Então pode ter ali alguma percepção visual nesse sentido também. Então somaria essas observações. Sim, muito bom, Maurício. Inclusive, uma equipe médica, eles pontuam exatamente o processo do vômito, mas especificamente, como você colocou agora, para aquele que tem o transtorno da bulimia, né? Então, aquela coisa, é uma característica bem pontual. Comeu, corre e vomita. Já quem passa pelo processo da anorexia, a questão é de evitar mesmo comer. Imagina, gente, alguém que tem esse processo. Eu estava até lendo uma reportagem, a mulher mais magra do mundo em função da anorexia. Ela era modelo, então, sendo modelo, tem aquela preocupação que o Orlean trouxe, de ficar sempre magro, obedecendo o padrão de beleza que a sociedade exige, acabou ficando nesse estado. Um corpo esquelético, algo bem, eu diria assim, doloroso de ver. Mas, aprofundando um pouco mais eu diria assim, a nossa conversa, tem alguma relação, Maurício, o processo da bulimia, a anorexia, com a obsessão? Ele pode ter, sim, alguns aspectos da obsessão, né? Como a gente estava mencionando, na anorexia. Pode ter obsessão direta na questão de calorias, por exemplo, né? De querer contar, de querer ser quase um especialista nisso, né? De olhar qualquer questão, de qualquer alimento, e já ter essa relação do não quero esse número em mim, né? Não quero dessa forma. E no caso da bulimia, a obsessão pode estar justamente nesse ato oral do ingerir, do comer, né? Só que de alguma forma eu nego tanto que de repente vem de forma descontrolada e até obsessiva. Então observo nesses lados, né? E falando também da obsessão no aspecto espiritual, sim, isso sempre nós vamos ter o acompanhamento, né? São semelhanças, são sintonias que ocorrem, né? Eu sempre observo dessa forma. Aquilo que eu estou manifestando aqui no plano físico, eu estou ali numa vibração, numa energia, numa frequência que, mesmo no plano espiritual, eles vão sentir isso e vão se aproximar, vão desenvolver um processo também da obsessão. Contribuem, sim, com esse movimento, Renilda. Uhum. Muito bem. Excelente, Maurício. Era nesse ponto que nós desejávamos adentrar. Essa obsessão, essa influenciação a nível espiritual, que isso pode acontecer. Sendo assim, Débora, o tratamento para quem passa pela anorexia e pela bulimia, pelo olhar e pela observação que Maurício trouxe agora, seria interessante também, além do acompanhamento psicológico, também o acompanhamento espiritual, na sua percepção, no seu modo de ver? Com certeza. Com certeza. E se houver a resistência inicial por parte do paciente que tem um desses quadros,
seria importante o acesso aos membros da família, né? Para começar a construir, sim, essa questão espiritual. Até porque, quando a gente fala desse diagnóstico, a gente pode considerar que é um sintoma na família, né? Então, o que está em desequilíbrio ali não é só o que o paciente apresenta, mas é esse todo. Então, com certeza, né, trazer essa abordagem é importante, e se no primeiro momento tiver essa resistência por parte do paciente a acessar os membros da família. Joanice está perguntando aqui o seguinte: os brinquedos podem interferir na formação do corpo? Cadê a pergunta? Ô, Tavares, meu filho, ela botou aqui, isso aqui sumiu. Não estou vendo aqui mais a pergunta. Aqui. Os brinquedos podem interferir na formação do corpo de nossas crianças? Ou seja, o mercado vende brinquedos tão lindos que as crianças querem ser igual. Boa pergunta, interessante. Então, pode interferir esses brinquedos? Por exemplo, Barbie. Barbie a gente sabe que é magérrima. Nossa Senhora! Será que eles podem interferir nesse processo? Podem responder. Fala, Maurício. Eu acredito que sim, sem dúvida. E até, já passando aí a palavra para o Leandro na sequência, né? Ele mesmo trouxe um exemplo. Maurício. Ficou muito baixo? Como que está agora? Eu estou te ouvindo. Não me ouve? Peraí, foi o meu que baixou. O meu que baixou. Não sei como, mas agora... o meu baixou. Vai lá, pode falar. Estão me ouvindo bem agora? Sim. Ok. Bom, até como o próprio Leandro tinha mencionado, dessas influências que se observam na mídia, os brinquedos também estão inseridos nesse contexto, né? E dependendo do que essa criança já vem fragilizada nessa percepção, nessa busca, né, ela pode sim ter uma influência muito negativa com a presença desse brinquedo. Diria assim, o brinquedo sozinho, eu entendo que ele não causaria isso, mas o contexto que vem o desenvolvimento dessa criança, o ambiente, acompanhamento familiar, né, que fragiliza a criança em algum aspecto, com a presença desse brinquedo, pode sim alavancar esse movimento. Tá? Então agora eu passo até a fala pro Leandro. Sim, pode falar, Leandro. Existe um termo muito popular que diz corpinho de Barbie. Então, realmente a Barbie tem muito a ver com essa história. E não só brinquedos, filmes também. Ultimamente, a Marvel, que é uma empresa que trabalha com super-heróis, tem feito muito sucesso. E o corpo ideal, né, para cada herói, tanto homem quanto mulher, é um corpo muito malhado, por assim dizer. Tanto que os atores têm uma rotina de malhação absurdamente puxada para fazer os filmes. Tá aí, mas entra também a questão do salário, né? Só que quando você assiste, a criança, por exemplo, né? Pensa, poxa, mas será que para eu ser um super-herói eu tenho que ter o corpo dessa forma? E aí isso pode interferir, né, no processo do crescimento, e essa criança acabar tendo uma obsessão por aquele corpo. E não só com filmes de super-heróis, mas no geral, né, todos os programas, filmes, séries, geralmente a mídia mostra mais. Ultimamente tem ficado mais diversa, mas a mídia mostra mais os corpos ideais de acordo com os padrões sociais. Muito bem, muito bem. E você, Luísa Soria, você acredita que os bonecos exercem essa influência, querida? Eu acabo acreditando sim. Hã? Oi? Repete a pergunta que eu não entendi direito. A gente perguntou o seguinte, Joanice, na verdade, pergunta, ela disse que se os brinquedos podem interferir no processo o qual nós estamos falando, para as crianças já apontar os sinais da anorexia. Já que todas as bonecas têm um certo padrão, meio que influencia também, eu acho. Já que é pela infância, assim, né? Já que a gente tá crescendo e tal.
Certo. Influencia sim. Enquanto isso, nós vamos aqui ver a participação. Maria Isabel, boa noite, Maria Isabel. Elizabeth Alves, boa noite, querida, seja bem-vinda. Estação da Luz aqui, Tavares participando conosco. Então, tem pessoas aqui ao vivo, junto de nós. Marina, um abraço para você, Marina. É bom termos pessoas aqui perto, ouvindo, sabendo que estão participando do nosso programa. Ainda há pouco, o nosso querido Maurício trouxe o assunto da ortorexia. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Sobre essa ortorexia? Fala para a gente, Débora, o que é que você entende no campo da nutrição, quanto nutricionista? Como é que você vê isso? Tudo que é demais, tudo que vai para um extremo, de alguma forma, vai trazer alguma complicação, né? E aí entraria o questionamento que motiva essas pessoas a seguirem, né, esse ideal, a ter esse controle, enfim. Na prática, eu não recebo pacientes com esse perfil, mas recebo sim aquele paciente que vai numa linha, né, uma busca pelo uso de suplementos e até esquece do essencial, do básico, que é o alimento em si, né? E às vezes também acaba tendo um uso em grande quantidade de suplementos que, na verdade, se tiver em excesso no nosso corpo, pode trazer um grau de toxicidade. Então, o excesso por si só, né, essa coisa do extremo, até mesmo para o segmento de uma alimentação, isso limita muito quando a gente vai pensar até nas relações interpessoais, na questão cultural. E dentro da definição de uma alimentação saudável, isso há de ser considerado também, né? Então, saúde não vai estar vinculada só à questão de nutrientes. A gente vai avaliar o alimento como algo cheio de simbologia, né? E levar isso em consideração é importante para uma busca de qualidade de vida. Uhum, ok. Então, a gente pode entender, ampliando o que trouxe Maurício, e diante do que também coloca a nossa querida Débora, que a ortorexia é a pessoa que tem aquela obsessão, né, em consumir alimentos sem açúcar, sem conservantes, sem agrotóxicos. Então, sem gordura também. Então, vejam, para a gente na sociedade na qual nós vivemos, onde nós temos garantia de 100% que aquele produto não tem agrotóxico. Na verdade, Maurício, que aquele produto ele não possui nenhum tipo de conservante. É extremamente desafiador isso aí. Essa pessoa adentrando este processo, certamente ele vai vivenciar também um pouco da anorexia, eu acredito. Pelo menos eu creio. Porque ele não tem certeza, então ele não vai comer. Aí vai começar não comendo, e aí, onde vai chegar? Né? No definhamento. Concorda, Maurício, com o raciocínio? Sim, eu entendo que ele pode chegar nisso, né? E esse olhar, esse cuidado dele vai além, né? Mesmo quando fala de um alimento saudável, né? Vamos imaginar aí, sem nenhum processo industrial envolvido, mesmo assim, ele controla esse alimento, a quantidade, a forma de preparo, né? Então não basta o alimento ser saudável, ele tem que estar naquele peso exato, tem que ter aquela medida certinha, não pode ser 1 grama a mais, 1 grama a menos, né? Então, perceba qual é a energia que essa pessoa coloca no processo de alimentação dela. E como a própria Débora trouxe, né, esse excesso certamente vai esconder ali uma falta, uma ausência, algo que está insuficiente e que ele tenta compensar dessa forma, né, através de alguma questão inconsciente, né? Então, sim, e pode se agravar. Relembrando que isso hoje ainda é observado, né? Não é ainda diagnosticado, mas é algo que está, sim, em pauta e sob observação. Uhum. E como é que entra as emoções em todo esse contexto? Eu diria que as emoções são a base disso tudo, Rinilda, né?
em especial aquelas emoções que de repente não foram correspondidas, não foram atendidas, dependendo de frequência, intensidade que essa pessoa sentiu isso. E aí, desde aquele movimento da infância, né, a gente falou das fases de oralidade, enfim, independente, desde essa época, ela já vem ali tendo uma fragilidade emocional com isso. E aí eu vou buscar o quê? Vou buscar, de repente, excessos, movimentos em excesso, por outro lado, para ver se eu consigo preencher, para ver se eu consigo estruturar isso que parece que tão frágil, tão quebrado dentro de mim. Eu procuro preencher ou substituir isso internamente, de forma inconsciente. E aí acabo caminhando para esses excessos, vamos falar assim, nessa fragilidade emocional, Renilda. Uhum. Muito bem. E a gente percebe que já estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. E nós também desejamos trazer os tratamentos para a anorexia, né? E a gente vai guardar esse capítulo para o próximo programa, onde nós já convidamos Débora Santiago para estar conosco em, deixa eu ver, agosto. Eu acho que logo na primeira quarta-feira de agosto, não é isso, Maurício? Logo na primeira quarta-feira de agosto, deveremos estar juntos para a gente falar sobre esses tratamentos. O que nós podemos fazer? De que forma isso pode ser atuado? Como nós vamos abordar o ser, o jovem, a pessoa que vivencia os dois processos, a bulimia e a anorexia, né? Como isso pode ser tratado? Cenas para os próximos capítulos, ok? Vamos ouvir, E então. confirmando dia 2 de agosto. Pronto, 2 de agosto, nosso próximo programa. Você pode falar, Leandro? Eu gostaria de deixar uma mensagem, puxando um pouco do que Débora falou. Tem uma frase que eu nunca esqueço, que uma professora minha de biologia dizia muito, que era: tudo em excesso faz mal. Então, as pessoas vivem muito no 880. Ou eu não como nada, ou eu como absurdamente. Se colocasse um 36 nessa história, um 40, sabe? Balanceasse, você comesse saudável. Você pode comer saudável e comer um bolo de chocolate de vez em quando, desde que não seja um bolo inteiro, né? Eu, por exemplo, eu fiz um bolo, antes de vir para cá, fiz um bolo de chocolate maravilhoso, e tá lá em casa esfriando e esperando por mim. E eu vou comer. Não vou me privar de comer meu bolo, entende? Então, não se prendam aos padrões que a sociedade exige, não se prendam aos comentários que outros jovens fazem, não se prendam a coisas que ocorreram no seu passado. Viva, aproveite, porque se tem uma das 3 maravilhas do mundo é comer, então coma, viva, seja feliz. Uhum. Um dos nossos amigos espirituais, eles disseram o seguinte, que nós estamos nos maltratando quando nós sentimos vontade de comer alguma coisa e nos proibimos. A gente diz, não, não posso. Então, isso é um maltrato para consigo, né? Vamos, então, ouvir agora você, Débora, as suas falas finais desse programa. Olha, resumiu de uma maneira maravilhosa, né, toda essa questão. Acho que o estímulo ao autocuidado, à autocompaixão, a alimentação, ela vai entrar, na verdade, como não a causa das situações, mas também como uma consequência. Então, buscar olhar para dentro, né? Se aprofundar nas questões espirituais, buscando o autoconhecimento, a gente consegue, de uma maneira mais facilitada, entender as motivações ali para a busca de determinados alimentos, né? E reconhecendo as nossas potencialidades e fragilidades, fica muito mais fácil também de encontrar aí o ponto de equilíbrio, que não é o 880, mas pode ser um 40, né? Acho que é esse o caminho. Muito bem, muito bem. Maurício, querido. O Leandro foi brilhante aí na colocação dele. Vou até utilizar o exemplo dele do bolo, né? Porque eu entendo que
Se a gente olhar para esse bolo, vamos imaginar aquele todo confeitado ou uma bela cobertura de chocolate. Se eu comê-lo todo dia, em toda refeição, toda hora, ou um bolo inteiro, tem um excesso que sim, e olhando para ele, ele pode ser prejudicial, né? Mas até utilizando um olhar de uma fatia desse bolo, né, que nutricionalmente a Débora pode até falar com mais propriedade, mas talvez não seja o melhor alimento do mundo, né? Uma fatia de bolo desse. Mas imagina essa pessoa que está vindo de um processo de anorexia e ela, num encontro, numa reunião, ela aceita e come essa fatia de bolo. Nossa, Essa fatia será uma fatia extremamente saudável para essa com pessoa, certeza. né? Então, eu acho que isso está todo nessa linha que o Leandro trouxe. Não é 8, não é 80. Tem muitas outras opções entre o 8 e o 80, né? E que a gente observe isso cada vez com mais serenidade, com equilíbrio, observando qual o excesso que nós temos, qual é a falta que esse excesso está cobrindo, né? É uma reflexão aí para que levamos adiante. Muito bem, eu amei isso aí. E você, Sória, o que é que você nos diz do nosso encontro? Quais as suas reflexões? Cadê? Pronto, desencarnou, lá a internet dela morreu. Depois a gente retorna. E nossos amigos, nós queremos expressar o nosso muito obrigada à Débora, que esteve conosco amorosamente. Esperamos que possa estar presente no próximo. Você, Orlean, que com muito carinho, cheguei lá na casa, estou estudando. Eu digo, meu Deus, estudando o quê? Estudando para hoje à noite. Então, obrigada, Orlean, pelo seu carinho, obrigada pela sua dedicação, continue assim. Maurício, você sabe que a nossa gratidão é grande pela sua disponibilidade em estar conosco. E logo, logo, com certeza, também estará na Estação da Luz, na condição de trabalhador. Tá bom? Acredito nisso. Então, meninos, ó, o nosso muito obrigada. E vamos, então, pedir ao Orlean para proferir a nossa prece de encerramento dos trabalhos. Fica à vontade, Orlean. Vamos fechar os olhos, mentalizar Jesus e agradecer por permitir que estejamos aqui distribuindo conhecimento para os presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para o conhecimento que distribuiremos para pessoas futuramente e por essa história que vamos deixar, né? Esse conhecimento incrível. Obrigado, Senhor, por estar sempre presente em nossas vidas, nos guiando pelos bons caminhos e permitindo que melhoremos cada vez mais como pessoa e como espírito, assim chegando cada vez mais próximo da perfeição. Que assim seja. Que assim seja e assim será. Amei! Muito bem! Parabéns! Parabéns para vocês, parabéns para nós. Até o próximo. Ó. Beijo. Nossos queridos internautas, com essa prece belíssima, só dizemos que Jesus permaneça convosco. Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigada. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.